versus remorso. Arrependimento versus remorso. Conhecemos, né, a palavra que vem do grego, arrependimento, é a palavra metanoia. Mudar, transformar. Caráter, atitudes. E o remorso também, né, é uma forma de arrependimento. E a palavra é metamelonai, parecida. Duas palavrinhas que ou você, no dia a dia, você se arrepende, ou você tem remorso. O arrependimento é a mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de mente. É uma transformação, uma palavra bem conhecida. E o remorso, ele é uma tristeza, mas é uma tristeza que é momentânea. Na hora, né, eu choro, mas no outro dia eu volto a fazer, né, aquilo que é errado. Eu não mudo. Se reunimos, Deus fala conosco, choramos, lamentamos, mas saindo ali, nosso dia a dia, não há mudança. Não há uma transformação. Arrependimento, eu não faço mais aquilo que eu fazia. Eu me arrependi, não faço mais. E o remorso, né, eu continuo fazendo. Deus falando, ó, não faça. A minha graça, eu te amo, não faça. E nós continuamos fazendo. E isso vem desde Gênesis. Desde Gênesis. Eu quero ver um pouquinho, né, sobre isso. Nós falamos aqui, né, alguns dias atrás, sobre as tribos. As tribos, elas eram levadas ao cativo, eram levadas, né, a prisões, e tinha um motivo para isso. O motivo era a desobediência ao pecado. O povo desobedecia, o povo pecava, e ele era levado cativo. Para lá no cativeiro ele lembrar e se arrepender. Isso vem vindo. Mas muitas vezes nós não damos nome ao pecado. Oramos, Senhor, perdoa o meu pecado, em nome de Jesus, amém. Mas nós não damos nome ao pecado. E o povo que ele era levado cativo, era por causa da desobediência e por causa do pecado. Qual era o pecado principal? Alguém lembra? Tinha um pecado ali, que era um pecado principal, onde que Deus ele dá nome. Por causa disso, o que acontece muitas vezes? Nós fazemos no atacado. Deus, perdoa os meus pecados. Gessé, perdoa. Nós não damos nome. E tem uma historinha que eu sempre falei, não sei se os irmãos lembram, o Rubens gosta dessa historinha, e eu vou fazer uma ilustração, né, repetindo essa história que não viu ainda. Uma pessoa roubou uma corda. Ela roubou uma corda. O pecado dela foi roubar uma corda. E alguém foi à justiça e levou ela à justiça, por causa que ela roubou uma corda. Ela pegou um advogado para, né, fazer ali a defesa dela do roubo daquela corda. Aí conversaram, fez todo, chegaram na frente do juiz, e ele, né, falou, eu roubei uma corda, estou arrependido. O advogado também fez a defesa, roubou uma corda, estou arrependido. Aí, aquele que foi roubado falou, não era só uma corda, tinha mais coisas. Não era só uma corda. Aí ele faz uma cara de, né, de espanto, de assustado. Só que as testemunhas falam, eu vi, não era só uma corda. Aí o advogado, você faltou com a verdade.
Vamos ter que anular e voltar a ver melhor isso. Eles falaram, ó, essa corda tinha um cavalo. Tinha um cavalo. Então não era só a corda, tinha um cavalo. Beleza, é um cavalo. Só que era o cavalo. Era o cavalo do rei da Noruega. O cavalo hoje mais caro que existe, ele está na faixa ali de 375 milhões. Mais caros que alguns jogadores aí da top. O cavalo varia esse valor. E a corda era uma corda de ouro, de 5 metros, avaliada em 2 milhões. Então, vem um roubo, era uma corda, mas de repente começa a procurar, aí não era só uma corda, tinha um cavalo. Só que nesse cavalo também tinha uma sela, e é uma sela banhada a ouro, equivalente a mais ou menos R$1 milhão. Vai fazendo as contas aí, onde que era só uma corda, e cada vez que se apresentava perante o juiz, a testemunha aparecia uma outra coisa. E esse cavalo estava sentado, uma princesa. Uma princesa. Foi roubado junto, não era essa corda, era o cavalo, a corda, tudo isso. E essa princesa, ela estava com um príncipe no colo, que era um menino, que era o único herdeiro de toda a nobreza. Então veja, vai formando. Então quando começamos a dar nome, a Bíblia fala, chegue a Deus, peça perdão, Ele vai te perdoar. Mas você deve confessar para um irmão, para que haja cura, para que haja paz, para que haja a comunhão. E nós, muitas vezes, nos arrependemos por atacado, e me perdoa pela corda, só que os dias vão passando, e lá você vai dar de cara com o cavalo, com a sela, e isso vai vir sobre você. Vai vir sobre você. Então, é um arrependimento que é um remorso. Para entender melhor, o arrependimento não precisa aparecer para mim confessar. O Espírito Santo me convence e eu chego e peço perdão. O remorso, ele tem que ser pego, alguém tem que ver e cobrar. Aí pegaram eu roubando, então agora eu vou confessar. E muitas vezes é assim. Conversando ontem um pouquinho com o Rubens e com o Márcio, eu participei de várias reuniões que aqueles irmãos que pecavam, um pecado público, eles tinham que vir aqui e pedir perdão em público. E o exemplo, às vezes parecia um casalzinho lá, de repente a barriguinha começava a crescer, e não tinha como esconder. Então eles pecaram, e eles tinham que vir pedir perdão. Vinham pedir perdão, perdoamos, caímos, carne é fraca, tudo aquilo. Mas o arrependimento é aquele que não precisa acontecer. Ele vai e pede perdão antes de a barriga crescer ou o pecado aparecer. O remorso, muitas vezes, ele faz isso. Me viram fazendo, então eu vou ter que pedir perdão. Então, uma diferença. E o povo vem, até os dias de hoje. Será que nós vivemos uma vida de arrependimento? Que deixamos de repetir aquele pecado? Não repetimos mais? Agora uma nova criatura? Ou toda semana nós voltamos a pecar? Chorar e volta a fazer. Chora e volta a fazer. E o Senhor fala, não, eu quero que vocês mudem. Conversão, mudem. Vocês estão indo para cá, agora é para cá. Agora é para cá. E o pecado que levava o povo de Deus cativo, por gentileza, abra Levíticos 26, 33
ao 35. Levíticos 26, 33 ao 35. Diz assim: espalhar-vos-ei por entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será desolada, as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, porque todos os dias da sua assolação, a vós entrareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Então, eles tinham uma ordem de deixar a terra descansar. Trabalhava 6 anos, o 7º ano, a terra precisava descansar. E eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. E os profetas falaram, ó, vocês precisam descansar. E eles não descansaram. Deus falando, os profetas falavam, e eles, voltavam a fazer. Voltavam a fazer. E aqui, Deus, Ele avisa. Ele avisa, ó, vocês precisam parar para que a terra descanse. Não tinha nada a ver com a terra. Tinha a ver com o povo descansar no Senhor. Não a terra descansar, o povo descansar. Descansar, confiando, entregando tudo ao Senhor. Vinha da terra, vinha o sustento deles. Deus queria mostrar, não vem da terra, vem de mim. E vocês precisam esse 1 ano deixar de plantar. E aquilo que nascer na terra, vocês não vão usar, vocês vão dar para os pobres e vocês vão dar para os estrangeiros. E eles não obedeceram. Não obedeceram. Talvez não acreditaram que o Senhor ia prover a força do trabalho deles, do braço. Eles confiavam mais que em Deus. E Deus ia falando, confie em mim, descanse em mim, descanse em mim. Não é o seu trabalho, não é a sua sabedoria, é eu. E vocês precisam fazer isso na prática. Prática, arrependimento, remorso, falar, eu falo, mas eu não faço. E arrependimento, eu me arrependo e não repito mais. Mas eles não fizeram isso. Em Crônicas 36, Crônicas 36, versículo 17. Segunda Crônicas 36, versículo 17. Deus, Ele dando nome ao pecado. O povo desobedeceu, o povo pecou, mas Ele dá o nome. Esse é o pecado. Então, 2 Crônicas 36, a partir do 17. Diz assim: fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Deus entregou a todos nas mãos de Nabucodonosor todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, os dos seus príncipes levou para a Babilônia. Queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém.
Todos os seus palácios queimaram a fogo, destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam à espada, levou para a Babilônia e se tornou servos dele e de seus filhos, até o tempo do reinado da Pérsia. A terra gozou os seus sábados, todos os dias da sua desolação. Ela descansou até que se completaram os 70 anos, em cumprimento da palavra que o Senhor falara por intermédio de Jeremias. Por causa desse pecado, né, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, matou jovens, donzelas, né, e aqueles que não caíram à espada, eles foram levados para a Babilônia. Destruíram os templos, levaram os utensílios, fizeram tudo isso. Por quê? Porque a terra, né, e o povo não descansava no Senhor. No versículo 21 ele fala: agora a terra gozou os seus sábados todos os dias de sua desolação. Descansou até que se cumprisse os 70 anos. 70 anos. Aonde que eles começaram a desobedecer? Foi no Império Monarca, com Saul, e foi mais ou menos 500 anos, dá 490 anos, se for, né, calcular. Mais ou menos 490 anos, eles não confiaram no Senhor e não descansaram esse um ano. Eles falaram: não, nós não confiamos. Nós confiamos na força do nosso braço. Então, durante esses 490 anos, eles não pararam. E se for fazer um cálculo, né, dá 70 anos. Eles ficaram 70 anos presos para descansar no Senhor. Para lembrar daquilo que o Senhor falou: eu sou a confiança de vocês. Se arrependam, mas pratiquem. Não tenham remorso em falar que vão fazer e não fazem. Arrependimento, mudança, transformação, metanoia. Aí Deus levou eles cativos. E ali eles tinham que aprender a confiar no Senhor. Aprender. E muitas vezes Deus faz assim conosco. Nós falamos que confiamos, mas vem a prova. Vem a prova. E o Senhor nos leva a alguns lugares que nós precisamos aprender. Porque por nós mesmos nós não vamos fazer. Não vamos nos arrepender. Mas agora o povo, né, dominado pelo inimigo, eles começam novamente a lembrar aquilo que o Senhor fez, a salvação do Senhor. Eles começam a se arrepender com atitudes e começam a buscar. E Deus levanta, né, um homem, levanta um povo, e aquele povo começa a buscar o Senhor. Aquele povo começa a mostrar os feitos do Senhor, como nós conhecemos. A questão não era a terra. A questão, Deus queria um povo bem disposto, como hoje Ele quer. Um povo que confie nele, de todo o entendimento, de todo o coração, de todas as suas forças. Não só fale de boca para fora, mas confie na prática. Descanse no Senhor. Descanse. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Se nós estamos obedecendo o Senhor, amando o Senhor, não tem pecado, nós precisamos descansar. Mas se tem pecado, né, vai acontecer isso. Então, estamos ouvindo o Senhor nesses dias maus, né, últimos dias, e Ele fala da mesma forma: descanse em mim. E por que você anda tão aflito? Por que você anda correndo para cá? Por que você anda fazendo isso? Porque, claro, eu tenho responsabilidade. Eu tenho
compromisso, família, trabalho, na igreja, eu tenho, mas eu preciso confiar no Senhor. Não é a força do meu braço. Falar é fácil, mas a prática, o Senhor vem e nos coloca para ver se vamos praticar ou não. E muitas vezes na prática falamos no atacado. Entendi, Senhor, vou fazer isso. Me perdoa. Menti, roubei uma corda, está tudo certo. Mas vira as costas e continua, né, com essa prática. Continua com essa prática. Não muda. No trânsito, palavrão, xingando. Em casa, briga. Futebol, briga. Não, nós temos que fazer a diferença. Fazer a diferença. Se arrepender. As pessoas têm que olhar e ver um povo diferente. Um povo que se arrepende e não faz mais. Vamos pecar com um acidente. A palavra pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Eu quis acertar, mas por um acidente eu errei. Então eu preciso praticar, eu preciso treinar para não errar. Precisamos depender do Senhor e confiar na sua mão. Agora, vindo para o Novo Testamento, né, não mudou. Da mesma forma, Deus fala conosco. Da mesma maneira. Não muda. Ele fala, eu quero que vocês confiem em mim. Eu quero que vocês se arrependam. Mateus 27. A Bíblia nós podemos, né, fazer um estudo de pessoas que se arrependeram na prática, né, a metanoia, e pessoas que tiveram remorso. Davi, ele se arrepende. Davi errou muito. Ele pecou, fez coisas horríveis. Mas ele pedia perdão e ele não pecava mais. Saul também pecou, mas pedia perdão e voltava a errar. Davi se arrependia, não pecava. Saul se arrependia, mas voltava a pecar. Não, foi isso e aquilo. Não interessa se pecaram contra mim, eu pequei. Eu acerto e mudo. E a Bíblia vai mostrando. E eu peguei uma pessoa, né, que andou com Jesus, pertinho de Jesus, ao lado de Jesus, né, e aqui fala um pouquinho dele. Mateus 27, de 1 a 10. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo tomaram uma decisão de matar Jesus. Levantaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo Jesus, que fora condenada, trouxe um arrependimento. As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei. Trazendo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que importa? Isso é contigo. Tem versão que fala que eles se alegraram. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Os principais sacerdotes tomaram a moeda de prata e disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois, deliberaram e compraram com ela um campo de oleiro, para sepultarem os estrangeiros. Por isso, aquele campo, até o dia de hoje, tem sido chamado campo de sangue. Então, se cumpriu o que predisse o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado
aquele quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, conforme ordenou o Senhor. Tem versões que falam que Judas, ele teve um grande remorso. Eu não sei o que diz na sua Bíblia, mas aqui a palavra original é a metamelomai. É um remorso. Trouxe grande remorso. E ele foi e se enforcou. Judas andou com Jesus. Ele era de confiança de Jesus. Ele sentava do lado de Jesus. Era João e ele. Mas ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ele teve a chance de se arrepender, mas ele achou melhor ficar com as moedas, com o dinheiro, do que confiar em Jesus. Da mesma maneira, o povo, no Velho Testamento, fazia essa escolha. Agora ele perto de Jesus, apóstolo, discípulo de Jesus, ele faz uma escolha. E diz que veio um grande remorso. E ele jogou as 30 moedas de volta. E eles falaram, isso é com você. 30 moedas era o que um escravo valia. Era o preço de um escravo. Se for lá ver em Êxodo 21, vai estar lá. Era o preço de um escravo. Valia 30 moedas de prata. Onde é que aquele escravo também? Ele obedecia ao seu senhor. E chegava um tempo, também o tempo do jubileu, ele era liberto. E ele saía. Mas se ele amava o seu senhor, obedecia ao seu senhor, ele falava, não, eu não quero, eu quero ficar. Eu quero ser escravo por amor. Só que ali, se for ver, ele tinha esposa e filhos. E se quando o escravo entrou para aquele senhor, se ele tinha a esposa e filhos, quando dava o tempo, eles saíam junto. Eles eram libertos. Mas, se esse escravo chegou sozinho e ganhou uma esposa e teve filhos ali daquele senhor, a esposa, ela não podia sair, e nem os filhos. Só ele. Aí ele tinha a opção de falar, eu amo meu senhor, eu amo minha esposa e amo meus filhos. Então eu vou ficar. Muitos querendo deixar a esposa e vazar, né? Mas aquele escravo, eu amo minha esposa e amo meus filhos, e eu quero ficar. E ele era feito uma marca na orelha dele, lá na coluna, dizendo que ele era escravo por amor. Isso, que é que o Senhor quer olhar para nós e vermos essa confiança, onde que Judas conheceu o Messias, conheceu tudo o que ele falou, e Jesus sabia que ele era ladrão, Jesus sabia. Por quê? Porque quando Jesus, derramaram aquele perfume, Judas falou, não faça isso. E Judas fala até quanto que valia aquele perfume. Judas, ele, como ele era de confiança, ele conhecia. Hoje quem trabalha com dinheiro, numa empresa, em qualquer lugar, é uma pessoa de confiança. E ele conhecia. E ele falava, isso vale tanto. Ele até coloca valor naquele perfume. E ele fala assim, não precisava ter jogado em Jesus. Poderia vender esse perfume e ajudar os pobres. Mas a palavra fala, não, ele falou isso porque ele era ladrão. Então, confiava mais na moeda, no dinheiro, que em Jesus. E aqui, ele traz Jesus. Agora, ladrão, agora ele traz Jesus. Ele vende Jesus por dinheiro, 30 moedas. 30 moedas. Ele fez isso, conhecendo Jesus.
E aí ele viu o que ele fez e caiu grande remorso. Versículo 3 fala em arrependimento ou remorso. Remorso, né? Esse é metamelomai. Então, grande remorso. Judas, da mesma forma, se arrependeu. Ele traiu Jesus da mesma maneira. Mas ele, quando Jesus olhou, ele amargamente chorou e se arrependeu. Aqui também, ele também chora e se arrepende, mas ele vai e se enforca. Ele vai e se enforca. Ele morre. E hoje é o perigo de nós decidirmos se nós vamos se arrepender, como Pedro. Pedro, ele negou Jesus, ele amaldiçoou Jesus, ele falou palavrão naquela hora que ele negou Jesus. Ele amaldiçoa Jesus, mas ele se arrepende. Se arrepende e não volta a fazer mais aquilo. Pedrão era o sanguinário, mas ele deixou. Depois, a sombra de Pedro curava as pessoas. Judas, da mesma maneira, ele podia se arrepender. Ele podia, mas ele escolhe, né, não se arrepender. Porque Jesus, a hora que ele vem para entregar Jesus, Jesus chama ele de amigo. E o amigo ali não era Jesus tirando com ele. Jesus sendo verdadeiro. Sabendo que ele traiu Jesus e que ele era ladrão. E chamar amigo. Teve mais uma chance, mas ele não quis. Não quis. Talvez por causa do orgulho. Talvez por causa que eu vou me expor, meu pecado. Nós temos a escolha. E o Senhor fala, confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Descanse em mim. Descanse. Eu sou seu pai e eu vou cuidar de você. Não é sua sabedoria, a força do seu braço. Judas, ele queria, né, os benefícios que Jesus traria. Apesar que no final ali quase todos fogem de Jesus. Todos deixam Jesus. As mulheres ficam, mas a maioria ali, eles queriam os benefícios, a fama de Jesus. Em Marcos fala, a fama de Jesus corria. Então Jesus, ele tinha uma fama. A fama de Lázaro também corria. O Evangelho traz uma fama. Traz uma fama. Só que essa fama é de Cristo, não é nossa. Muitas vezes nós, né, ficamos famosos e ama mais as moedas do que Jesus. Jesus fala, se arrependa. Se arrependa. E começa já a viver um automático, que não há aquele arrependimento de mudança. Há um arrependimento de momentâneo. Vira as costas, repete a fazer. O remorso, ele não muda caráter. Ele não muda a mente. Ele não muda o temperamento. Ele não muda a direção. O remorso. Mas o arrependimento muda. Muda a direção. Eu estava indo errado. Agora eu me converti. Mudei. E agora eu estou indo para Cristo. Romanos, todos conhecemos de cor. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
em algumas traduções, espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, o nosso culto racional, algo diário, como um sacrifício vivo. Eu não vou me conformar com os moldes do mundo. O mundo tem colocado um padrão, o politicamente correto. Mas nós que mudamos a nossa mente, transformamos a nossa mente, agora nós temos a mente de Cristo e não mais a mente do mundo. Então agora eu vou me esforçar. Eu não vou me conformar com aquelas atitudes que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu não vou, eu vou mudar. Eu vou mudar. Por isso eu peço, Senhor, me ajuda, me enche com o Espírito, para que eu possa ser transformado. E agora, ir conhecendo o Senhor, e desenvolvendo a salvação. Sair de menino para homem, para mulher. Aquilo que eu fazia como criança, não faço mais. Não faço. Porque é como algo diário. Diário. Os meus olhos vão ver aquilo que agrada ao Senhor. Meus ouvidos vão ver aquilo que agrada ao Senhor. A minha boca vai falar aquilo que agrada ao Senhor. Eu não vou mais desobedecer e negar o meu Senhor. Porque Ele não negou. Ele não nos negou. Ele veio, morreu e se entregou. E nos deu essa transformação. E nós precisamos sair do estado de lagarta, de casulo, para uma borboleta. Nós precisamos. Precisamos mostrar a essa igreja bela, noiva, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Precisamos mostrar para esse mundo que existe essa igreja. Nesses dias de guerra, existe essa igreja. E existe porque é uma igreja que se arrepende. A igreja, ela peca. Jesus falava, vai e não peques mais. Falou para aquela mulher, vai e não peques mais. E ela não pecou mais? Ou ela pecou? Eu creio que ela pecou, mas não naquela área. Então nós vamos aprendendo. Aprendendo. Naquilo que eu fazia, eu não vou mais fazer. Por quê? Por causa da religiosidade? Por causa do legalismo? Não. Porque eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Isso não é aquilo que o Senhor fala para mim fazer. E por último, Hebreus capítulo 4, a partir do 1, ele diz assim: temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhe aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Ora, nós, o que temos crido, entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele, assim no sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia e todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto restar que alguns entrem nele, e que aqueles que quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência.
determina outra vez certo dia hoje, dizendo, por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou, e as suas obras como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que, havendo de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de que sermos socorridos no momento oportuno. Aqui, Hebreus, o autor ele faz um resumo de tudo isso, que vem falando que nós precisamos descansar no Senhor. A palavra foi falada, as boas novas, o evangelho foi falado. Aqueles que aceitaram, eles entraram no descanso. Mas aqueles que não entraram. E fala, atente, para que você não caia no mesmo erro da desobediência daqueles que não confiaram. E diz ali que ele conhece as nossas intenções, sabe se nós nos arrependemos ou se nós estamos com remorso. Ele sabe. A palavra dele, ele corta, ele conhece nossa alma, nosso espírito, juntas e medulas. E mais uma vez ele fala assim, confie no Senhor. Confie, o versículo 9, ele diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O povo de Deus é para andar no seu descanso. É para ser um povo manso, é para ser um povo calmo, é para ser um povo amado, é para ser um povo que destila o perfume de Cristo. E não um povo que quer pegar a espada na força do seu braço. Se nós entramos confiadamente no trono dele, nós vamos saber que ele vai cuidar. Ele é o nosso pastor. E ainda que nós passamos por vale da sombra da morte, ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Até os últimos dias. E isso vale nos nossos dias. Hebreus aqui ele fala, o hoje, ele coloca aqui em maiúsculo, o hoje. Nós precisamos acreditar no Senhor e confiar. O que vai ser o meu futuro? O que eu vou fazer? Confio no Senhor. Eu vou andando dia a dia. Dia a dia. A ovelha, ela obedece. A ovelha, ela obedece. O pastor, ele tem que cuidar da ovelha. Porque senão a ovelha come coisas que não vão fazer bem para ela. Então o pastor precisa fazer isso. Mas também tem o porquinho. O porquinho come qualquer coisa. E a raiz do porquinho é fazer coisa de porco. Se você olhar, pastor de ovelha e pastor de porquinho,
ovelhinha e porquinho. A ovelhinha, ela é obediente ao Senhor. Ela precisa ser cuidada pelo Senhor. O porquinho, ele faz o que ele quer. Mesmo dando um banho, colocando perfume, ele vai para a lama, que é o lugar dele. É o lugar dele. E o Senhor, ele tem pastor, né? Ele é pastor de ovelha. Não é de tigre, de jacaré, de crocodilo, de leão, de onça. Ele é pastor de ovelha. E a ovelha confia. Confia. A ovelha confia até o final. Sabe que o pastor, ele vai confiar. A hora que a ovelha começa a tirar as suas garras, né, não é mais ovelha. O Senhor falou, eu vou colocar vocês, ovelhas, no meio de lobos. O Senhor falou isso. Ovelhas no meio de lobo. Só que o pastor vai cuidar da ovelha. Ele não vai colocar a ovelha e deixar o lobo matar a ovelha. Só que a ovelha não confia. A ovelha ele quer virar leão, virar um outro bicho. A ovelha é ovelha. E deve depender do Senhor. Deve depender do Senhor. Que nossos dias de vida, né, que o Senhor tem falado conosco, que possamos obedecer e se erramos, que nos arrependamos rapidamente e não voltamos mais a fazer aquilo, porque agora nós temos uma mente transformada, uma mente de Cristo. Essa mente que Cristo nos deu. Nós não temos a mente de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pedro, Judas, não. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, né, que ele estava aqui como homem. Essa mente ele nos imprimiu através do Espírito. E com essa mente nós devemos andar, falar, confiar nele. E agora, a guerra vai chegar. Terceira guerra. Vou confiar. Para terminar. Ontem, a Israel ela foi invadida. Acho que todos viram, né? Num sábado. Israel é um exército mais bem preparado do mundo. E eles foram invadidos por terra, por mar e pelo ar. Foram invadidos. Israel tem a maior tecnologia de mísseis e não pegou os mísseis vindo. Mandaram mais ou menos 2.200 mísseis sobre Israel. Pessoas entraram pela faixa de Gaza, pelo sul e pelo norte, o Hamas e o Hezbollah. Entraram. Israel estava participando de uma festa rave, aquela festa eletrônica. E os terroristas chegaram atirando, todos. Mataram muitos. Israel não estava vigiando. Não estava vigiando. E o inimigo já veio de todos os lados. O inimigo não descansa. Ele vai fazer isso. Então, no momento que Israel estava não vigiando, estava dependendo mais da sua sabedoria, da sua tecnologia, né? Entraram, levaram pessoas reféns, mataram muitos, né? E Israel agora, sangue no olho, vamos nos vingar. Vamos entrar lá e não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. A palavra se cumprindo. O Senhor, Ele sabe tudo. O Senhor está no controle de tudo. Mas nós precisamos estar vigiando a palavra. Vigiando. Como mandamento, a palavra fala para orar sobre a paz em Israel. Eu oro faz mais de 20 anos, todos os dias. Paz sobre Israel. Israel é um relógio. É um relógio para o mundo. Né? E está se cumprindo.
aquilo que o Senhor tem falado nas Escrituras. Há tempo ainda de nós nos arrependermos, mudar a nossa mente, né? Estar vigiando todos os dias, o que falamos, o que vemos, né? O que nós queremos para o nosso futuro, e não dizendo como Laodiceia: já tenho tudo, não me falta nada, já sou rico. E o Senhor vem e fala: não, vocês são pobres, nus, desgraçados. Se arrependam ainda quando há tempo. Então, da mesma maneira, o Senhor vem falar: confie em mim, né, e se arrependam. E que seja um arrependimento de tristeza, mas que essa tristeza, né, vai ter uma mudança no caráter, na vida, um caráter, né, em todas as áreas, um caráter que vai olhar Cristo. Amém, irmãos? Que você possa fazer uma análise, né, aonde que você está indo por qual lado? Arrependimento, metanoia ou remorso? Que você repete, né, e o Senhor vem com a sua graça. O Senhor fez isso durante 490 anos, amando e falando, amando e falando. Chegou um momento que Ele falou: basta, né? Levou o povo cativo, e agora lá cativo eles descansaram no Senhor, sendo escravos. Que não precise alguém entrar no nosso país e nos fazer de escravos, para nós lembrarmos do Senhor. Que possamos fazer isso hoje, no dia de hoje, como fala Hebreus. Amém? Obrigado, Pai, pelo seu grande amor, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor fala conosco todos os dias, Pai. E nós queremos, Pai, nos arrepender, Pai. A metanoia, Senhor. Aquilo que temos falhado contigo, Deus. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor sabe onde temos falhado, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor. E não queremos voltar, Senhor, a errar, Senhor, a falhar. Mas queremos ter a sua mente, a mente de Cristo, Pai. Que olha, Senhor, firmemente para o alvo e não desiste. Mesmo, Senhor, sofrendo, mesmo tendo perdas, nós queremos, Pai, que o Senhor nos governe, Pai, no dia de hoje. Queremos que o Senhor, Pai, nos encha com o Espírito Santo, para que possamos, Pai, abrir a nossa boca e testemunhar, Senhor, para as pessoas que precisam do Senhor, Pai, com urgência, Pai. Para que o inimigo, Pai, não venha surpreender, Senhor, venha estar tirando a vida das pessoas, Pai, que estão, Senhor, em festas, estão desatentas, não estão vigiando, Senhor. Queremos estar vigiando, Senhor, vigiando, mas vigiando com amor, sabendo que o Senhor vai nos buscar, Pai. E quando o Senhor, Pai, vier nos buscar, Pai, nós queremos estar preparados. E queremos, Pai, que esse dia seja dia de alegria, Pai. E não dia de terror, dia de morte, Senhor. Mas nós queremos dias de vida, Senhor. Porque encontraremos com o Senhor, Pai. E viveremos, Pai, eternamente, Pai. Eu peço, Pai, e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.